A paz do Senhor e a graça que só Ele pode nos dar, todos e todas que ouvem mais esse podcast. Hoje eu quero convidar a vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 7. Vamos falar da igreja de Filadélfia, a igreja que agrada a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, todo aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora. Conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que Deus quer falar à sua igreja. O nome significa amor fraternal. Tanto a igreja como a cidade eram pequeninas. Tinha havido muitos terremotos naquela cidade. A Filadélfia, e eu tive a graça de conhecer as ruínas, quer dizer, muito triste ser ruínas, mas eu conheci as ruínas da igreja de Filadélfia, que ficam lá na Turquia. Então, é uma cidade pequena mesmo. E na Turquia é um lugar que já aconteceram alguns terremotos, enfim. Enquanto a igreja em Sardes, esse momento, né, deixa eu contextualizar, Jesus estava falando com João, dando uma revelação das 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas se encontram ou se encontravam na região que é a Turquia hoje. Então, para todas as igrejas, Jesus tem sempre uma repreensão, um conselho, e ele diz o que vai acontecer, mas Filadélfia e Esmirna foram as únicas 2 igrejas das 7 igrejas que estão descritas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, que não tiveram repreensão do Senhor. Né? Então, enquanto a igreja de Sardes, por exemplo, recebe uma condenação forte, Filadélfia recebe um elogio inquestionável. Todas as outras igrejas, Sardes recebeu repreensão, Tiatira, Laodiceia foi a que recebeu maior repreensão, Éfeso, mas Filadélfia não. Jesus se apresenta a Filadélfia como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e se fecha, ninguém abre. Filadélfia tem pouca força porque ela era pequenininha. É tão bom ter pouca força, tão bom deixar Jesus lutar por nós. Ele é que é forte por nós. Se estamos nas mãos dele, ele é que tem que fazer esse papel. Para quê? Tomar todo o peso para nós. Deixa o peso com ele. Deixa ele, Jesus, carregar a nossa bagagem. É tão bom descansar nos braços
do Senhor. Ele mesmo diz, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, vamos deixar nossos fardos com Jesus, porque Ele vai nos aliviar. E lá em 1 Coríntios 1, tem uma passagem que eu amo demais, que está lá entre o verso 26 e 29, que diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Que texto lindo! Deus escolhe sempre as coisas fracas para exaltar e enaltecer. Jesus se agradou dessa igreja porque guardava a palavra de Deus. Essa é a igreja noiva do noivo, que é Jesus Cristo, pequena, sem força, mas que guarda a palavra, que não nega o nome do Senhor Jesus, que não nega o seu noivo, independente das circunstâncias. Ou nós nos entregamos por inteiro ao Senhor, ou não vamos agradar a Ele, que exige de nós fidelidade exclusiva. Há pessoas que querem o céu, mas querem também as coisas aqui do mundo. Mas a Bíblia diz que não dá para agradar a dois senhores. Filadélfia teve que lutar contra a religiosidade dos judeus farisaicos dentro da igreja. A palavra para essa igreja é oportunidade. Isso eu aprendi num estudo feito pela irmã Edmeia Williams, que a palavra é oportunidade. Essa é a palavra que resume a mensagem de Jesus Cristo da glória para a igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja missionária, era uma igreja evangelizadora. E Filadélfia tinha uma porta aberta para pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem as chaves. Significa que ele tem o direito sobre as pessoas, que ele tem direito ao seu reino. Porta aberta é uma porta para que qualquer pessoa possa entrar e se santificar e ouvir a palavra. Jesus está dizendo: eu abro diante de ti, minha noiva, uma oportunidade, pois eu tenho poder sobre o seu destino. É uma oportunidade de falar de Jesus a toda criatura. Os crentes em Filadélfia não formavam uma congregação grande, tinham que enfrentar a oposição externa, porque havia muita oposição, a igreja era muito perseguida nessa época, nesse local. Mas essa igreja se manteve fiel pela sua paixão pela palavra de Deus, pela palavra que era pregada, por Jesus, por pregar Jesus e a sua ressurreição. A igreja com pouca força se tornaria forte e poderosa para ganhar almas. E isso era o que realmente importava. Enquanto a igreja contemporânea precisa ouvir a mensagem de amor, de sofrimento, de verdade, de santidade, de vida e de vida em abundância, mas para isso nós temos que olhar para o nosso Senhor. Hoje temos muitas distrações. Hoje temos muita tecnologia. E é ótimo ter a tecnologia, é ótimo ter internet, é ótimo poder, nesse momento de pandemia, ter as nossas lives. Aqueles que precisavam ficar em casa, e não, teve um momento que todas as igrejas fecharam mesmo. Tudo isso é muito bom.
Nada contra a tecnologia, nada contra ter igrejas que tenham televisões, que estejam nas rádios. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a mensagem do amor de Jesus por nós. O mais importante é pregarmos a verdade. O mais importante é querermos a presença do Senhor Jesus. Isso é que é o importante. As portas estão abertas e Jesus não vai deixar fechar fechar a porta de uma igreja que proclama o verdadeiro evangelho da salvação. Esmirna e Filadélfia, como eu falei no começo, eram as duas igrejas que agradavam o coração de Deus, porque elas faziam a vontade de Deus. O diabo queria tentar o tempo todo, mas elas eram fiéis, e Filadélfia era fiel. Ela não tinha força, ela não tinha poder, ela não tinha dinheiro, ela não estava na televisão, ela não estava no rádio, mas ela era fiel, ela pregava a salvação. Ela queria ter as portas abertas para as pessoas entrarem, ouvirem e saírem como missionários, pregando o reino de Deus em todo o mundo, porque isso foi aquilo que Jesus mandou que a gente fizesse, e de pregar o evangelho a toda a criatura. As provações vêm a todos nós. Vivemos dores, vivemos sofrimentos, vivemos perseguirão. Mas nós temos que estar firmes, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós temos que ser a igreja que agrada o coração de Deus. Nós temos que ser a igreja que, embora fraca em tamanho, em poder, podemos, com o pouco que temos, atender aos necessitados, atender aos missionários que estão no campo em toda parte. Nós temos que olhar com amor para todas as criaturas. Todo aquele que entrar para ouvir a palavra de Deus, nós temos que ser a igreja que prega, sem preconceito, sem julgamentos, porque nós não temos que julgar ninguém. Nós temos que ser a igreja que, na hora da pregação, possamos olhar para Jesus Cristo e dizer: vai à minha frente, está muito difícil para mim, o peso está muito grande. Que possamos ser a igreja que agrada ao Senhor Jesus, independente de poderes políticos, sociais. Não, nós temos que ser a igreja genuína que prega a palavra de Deus, independente das provações. Nós temos que ser a igreja que ajuda o nosso próximo. Nós temos que ser a igreja que dá comida a quem está com fome de comida física e fome da comida espiritual. E que Deus nos abençoe e nos guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.